E aí, gente, tudo bem? Estamos ao vivo aqui pelo Facebook. Começando a nossa live aqui. Me fala aí como que tá o áudio para você. Tá me ouvindo bem? Tá o áudio para você. Aqui eu vi que tá ok aqui. Estamos fazendo aí durante essa semana os estudos no Evangelho segundo escreveu São Mateus, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu São Mateus, né? E hoje nós vamos estudar juntos aqui o capítulo 7 de Mateus. Ontem nós estudamos o capítulo 6. No capítulo 6 nós aprendemos sobre ajudar as pessoas, né? Nas escrituras diz dar esmola, né? A gente usa no nosso termo hoje ajudar pessoas, né? Quando você for ajudar pessoas, vou fazer uma retrospectiva rapidinho do capítulo de ontem, né? Você não querer aparecer, não fazer tocar trombeta, nem acender holofote sobre você quando você estiver estendendo a mão para ajudar alguém. Aprendemos isso ontem com Jesus, né? Também aprendemos sobre oração. Aprendemos sobre oração, a importância de você ir para um lugar isolado e orar, e quando orar, chamar por Pai, né? Chamar Pai, porque você é filho, né? Então nós aprendemos também isso ontem, porque o Pai deseja ter comunhão com seus filhos, né? Quando Ele criou o homem, Ele criou com a intenção de ter comunhão todos os dias. Nós vimos que lá no Gênesis Ele vinha na viração do dia para ter comunhão com Adão. Mas aí quando Adão pecou, o que Adão fez? Fugiu. E assim é a humanidade até os dias de hoje, fica fugindo de Deus porque pecou e fica tentando se esconder do Todo-Poderoso, né? E na verdade não tem como se esconder de Deus, porque a palavra de Deus vai dizer para nós que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Então é uma tolice nossa, né, tentar se esconder. No Antigo Testamento tem uma história interessante de um profeta, Jonas, que Deus mandou ele pregar numa cidade de Nínive, e ele tentando se esconder, fugiu num barco, e quando foram procurar por Jonas, ele se escondeu no porão e estava dormindo. Mas ele estava se escondendo dos homens, né, do capitão daquele barco, da tripulação, mas de Deus não, porque Deus estava vendo ele lá no porão. E o capitão, veio uma tempestade terrível sobre aquele barco, e aí o capitão perguntou: por que está vindo esse mal sobre nós? E acharam Jonas lá dormindo, e falou: rapaz, que Deus você serve? Porque nós estamos clamando todos os deuses aqui para aplacar essa tempestade. E aí Jonas falou: eu temo ao Deus do céu, e essa tempestade é por minha causa, me atirem no mar e ela vai cessar. Aí os caras falaram: nós não vamos te atirar no mar não, cara. E começaram a jogar as cargas, as coisas, aí a tempestade só agravava. Aí Jonas falou: me atirem no mar que ela vai passar. E aí o capitão falou: que Deus tenha misericórdia da tua alma, e lançaram Jonas no mar. Aí a tempestade passou, né? E aí o que aconteceu? Deus enviou um barquinho em forma de peixe, pegou Jonas e levou lá em Nínive para pregar. Então não adianta essa bobagem do homem achar: pequei, vou ter que me esconder de Deus, viver fugindo a vida inteira de Deus. Quando você sair desse corpo, você vai ter que encontrar face a face com o Todo-Poderoso. Não adianta fugir. Então o melhor é termos comunhão com Ele agora, e é isso que Ele quer, né? E foi isso que nós estudamos ontem, na oração do Pai Nosso. Jesus ensina a gente chamar Ele Pai, porque o Pai, Ele quer ter comunhão com seus filhos. Então, depois da oração do Pai Nosso, nós aprendemos também sobre o jejum, aprendemos também sobre visão espiritual, né? Candeia do corpo são os olhos,
que nós temos que ter os olhos do tipo de Deus, né? Olhar as coisas boas, porque Deus, quando criou todas as coisas, Ele diz assim em Gênesis: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas na face do abismo. Ou seja, como era a terra? Sem forma, vazia, e havia trevas. Ora, mas se a gente olhar as coisas ruins com o olhar de Deus, a gente vai projetar luz onde a gente só vê trevas. E disse Deus: haja luz, e houve luz, né? E assim Ele foi criando as coisas. Ou seja, de uma terra sem forma e vazia, Deus criou todas as coisas. Depois botou o homem aqui para cuidar. Então, aprendemos isso também, né? Olhar as coisas com olhos bons. Pessoas que vê crise só vê as coisas ruins. Ontem nós aprendemos que crise significa oportunidade. Se você tirar o S da palavra crise, fica crie. Então, vamos ser criativos, porque o nosso Deus criou nós com uma centelha dele dentro de nós, para nós sermos criativos como Ele é criador. É isso? Então isso é só uma retrospectiva do que nós estudamos ontem, né? E a importância do capítulo de ontem, né? O tema principal foi: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas demais coisas que a gente busca no cotidiano, no dia a dia, elas serão acrescentadas quando nós buscarmos de novo a conexão com o Pai e ter essa comunhão com Ele, e buscar o reino e a justiça. Aí todas as coisas serão acrescentadas. Também aprendemos que Deus fez todas as coisas até o 5º dia. No 6º dia fez o homem, no 7º descansou. E o homem foi e criou o 8º dia. Porque Deus falou: esse é o 7º dia, o dia de entrarmos no descanso. Eu criei todas as coisas, agora criei você, agora vamos desfrutar disso tudo. E o homem falou: eu não quero não, eu quero trabalho. Aí pecou, inventou o 8º dia, e o homem fica trabalhando a vida inteira agora, porque Deus disse: do suor do teu rosto comerás o teu pão. Então Deus criou o 7º dia para o descanso, mas o homem inventou o 8º dia e trabalha até hoje, né? Então vamos entrar no descanso do Senhor, que lá no livro de Hebreus tem uma promessa, que os filhos vão entrar no descanso do Senhor, né? E é isso. Hoje nós vamos estudar então o capítulo 7. Abra sua Bíblia aí, se você tem. Se você estiver assistindo no computador, abre uma janela aí, abre a Bíblia online, ou abre a sua Bíblia física mesmo aí. Acompanhe comigo. Se você estiver assistindo pelo celular, não tem como, né, você abrir a Bíblia digital, mas abre uma Bíblia física aí, ou acompanhe comigo aqui. E nós vamos estudar hoje o capítulo 7 de Mateus, né? Então ontem foi capítulo 6 e a importância de buscar primeiro o reino e a sua justiça. Hoje no capítulo 7 nós vamos aprender outras coisas. Vamos lá então? Mateus capítulo 7, versículo 1 diz assim a palavra do Deus eterno: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo que julgardes sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vê a trave que está no teu olho? E como dirás a teu irmão: deixe-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidará em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Aqui Jesus está falando sobre julgamento, juízo, né? Às vezes a gente tem a mania de julgar as pessoas, de tirar uma conclusão precipitada e falar e julgar. Eu já cometi muito esse erro aqui, né? Não é que nós não devemos julgar. Quem tem sabedoria deve julgar as coisas, porque o apóstolo Paulo, ele diz nas suas epístolas que a igreja há de julgar os anjos, quem dirá as coisas pertencentes a essa vida. Então muitas pessoas pegam esse texto de Mateus 7 e falam que você não deve julgar, por exemplo, quando tem uma pessoa fazendo algo errado, e você sabe que é errado, você tem discernimento, e aí quando você fala, eles falam: você não pode me julgar, você não é Deus. Essa pessoa, na verdade, ela está tentando se esconder, fazer igual Adão, né?
fugir e se esconder do seu pecado. Porque nós que temos a luz de Deus, e Deus mostra até o oculto e o escondido, Ele revela. E quando a gente vai lá e alerta a pessoa, e a pessoa vem com essa desculpa que você não pode julgar ela, te apontando como juiz, na verdade você não está sendo juiz, você está sendo irmão dela, aconselhando, falando, sai desse caminho, larga isso. Ah, quem é tu para me julgar? Você não é Deus. As pessoas entendem errado essa passagem de Mateus 7. Porque quando Deus fala de julgar, Ele está falando de você fazer um julgamento mesmo, condenar uma pessoa às vezes por algo que você nem sabe que ela está vivendo, né? Então existe uma diferença entre julgar e exortar um erro. As pessoas às vezes confundem essa passagem e falam, ah, quem é tu para me julgar? E não entendem que exortação é diferente de julgamento. Quem vai julgar é Deus. E eu te digo uma coisa, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Se você sabe que você tem alguma coisa errada, porque o Espírito Santo te revela e diz onde está o teu erro, se conserta diante de Deus e para de fugir igual Adão. Larga essa síndrome adâmica de ficar fugindo e de repreender às vezes um profeta que vem na qualidade de profeta para te exortar, né? Então aqui Jesus está falando de julgar, não devemos julgar, mas exortar sempre, né? Sempre. Quem ama não fica com lisonja, ele fala a verdade. Às vezes a verdade ela vai lá e confronta a pessoa. E se a pessoa não gosta ou se sente ofendida, a treta não é com você que exortou, é com a verdade. Jesus é a verdade, né? Então vamos lá. Sabemos que não devemos julgar, né? Mas exortar sempre. Versículo 6, Jesus vai dizer assim, não dei aos cães as coisas santas, e nem deite aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e voltando-se, vos despedacem. Aqui ele está falando que nós não devemos dar essa preciosidade de conhecimento do reino a pessoas que não querem, né? Elas não querem. Você vai falar das coisas santas e a pessoa, numa soberba tão grande, cheia de pecado, ela ainda quer te apedrejar se bobear, né? Elas não aceitam. Então Jesus está falando, não deis aos cães as coisas santas, e nem deite aos porcos as vossas pérolas, porque as palavras do reino são pérolas, são riqueza, né? E às vezes você entrega isso para uma pessoa que ela está na sujeira do pecado e ela não quer ouvir, ainda vai te criticar, né? Então Jesus está falando isso. Tem uma passagem nas escrituras, no evangelho, que uma mulher samaritana, os samaritanos eles eram assim considerados inimigos dos judeus, não se davam, né? Judeus e samaritanos não se davam. Essa mulher samaritana veio e pediu algo a Jesus ali, né? E Jesus disse a ela desse jeito aqui, ó, não é lícito dar aos cães aquilo que é dos filhos. Tem gente que não entende, mas Jesus chamou aquela mulher de cadela. Ele falou sim, está aqui nas escrituras. Não é lícito dar aos cães as coisas que pertencem aos filhos. Aquela mulher, ela foi simplesmente, mostrou uma humildade que eu e você deveríamos ter, nós devemos buscar e ter. Ela falou assim, Senhor, eu sei, mas os cães também se alimentam da migalha que cai da mesa dos seus donos. Você vê a humildade? Ela não se ofendeu. Jesus simplesmente falou isso porque era uma tradição dos judeus não se dar com o samaritano. Então Jesus era judeu, ela samaritana, ela veio pedir coisas do reino a Jesus. Jesus foi e falou, não é lícito dar aos cães as coisas santas. Porém ela não se ensoberbeceu, nem repreendeu ele, nem falou mal dele, nem, né, injuriou com ele. Ela simplesmente se humilhou na posição de filha. Ela foi e falou assim, eu sei, Senhor, mas os cães também comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. O que é que Jesus fez? Entra, você é filha. Ele falou aquilo só para ver o que tinha no coração dela. Porque não é lícito, ele disse aqui, não dê aos cães as coisas santas, e nem deixe aos porcos a vossa pérola. Porque se ela não fosse filha,
ela injuriava ele quando ele falou isso. Mas ela, sendo filha, ela teve humildade e falou: os cães também comem das coisas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus falou: nunca vi tamanha fé, venha, você é filha. E recebeu ela. Versículo 7: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e todo aquele que bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Ora, se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará bens àqueles que lhe pedirem. Essa é a importância da oração, né? De você pedir a Deus. Ontem nós aprendemos que Ele sabe o que a gente necessita antes mesmo de a gente pedir. Mas Jesus está ensinando aqui que tem que pedir. Essa mulher samaritana, ela pediu. E aí, qual foi a resposta de Jesus? Não é lícito dar aos cães. A Bíblia fala que Deus não ouve a pecadores. Mas se você é temente a Deus, Ele te ouve. Então, na qualidade de pecadores, todos nós estamos envolvidos, né? Estamos inclusos. Todos nós pecamos e separados fomos da glória de Deus. Então, a importância da oração, de você pedir. Ainda que você se considere um cão, não seja digno, né, de pedir nada, Ele vai te ouvir. Ele vai te atender, né? Então nós temos que chegar a Ele de oração. Parar de fugir, né? Como nós vimos na live de ontem. Aqui tem um código poderoso aqui, ó. Presta atenção que Jesus ensinou aqui. Do versículo 7 até o 11, Ele ensinou aqui a importância de você pedir a Deus em oração algo. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede recebe, busca e encontra, e o que bate se abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, você lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, você dará a seu filho uma serpente? Se pois vós, sendo maus, vocês sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Mas aqui embaixo, no versículo 12, tem um código para você ser bem sucedido nas suas orações. Eu vou revelar para você aqui esse código aqui. Você quer aprender? Versículo 12, presta atenção. Jesus falou a importância de você orar e pedir a Deus. Agora lembra do mandamento maior? Ama ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento, que é tão importante quanto esse: ama o teu próximo como a ti mesmo. Então aqui nós aprendemos que Jesus ensina a oração, né? Pedir a Deus. Agora vamos ver a condição para você receber qual que é? Versículo 12 aqui. Portanto, tudo o que vós queres que os homens vos façam, fazei-lo também vós aos homens, porque esta é a lei e os profetas. Aqui está dizendo que tudo que você gostaria que fosse feito a você, você deve fazer ao teu próximo. Tudo que você gostaria que fosse feito a você, de favor, de bondade, você deve fazer isso aos outros. Porque se você for uma pessoa ruim, impiedosa, que não abre o teu coração quando vê um necessitado, que fecha o teu tesouro só para si, não dá nada a ninguém, não ajuda, vê uma pessoa com um carro enguiçado, não tem coragem de parar para ajudar e falar: vamos empurrar isso aí, vamos ver. Cara, não adianta você ficar pedindo nada a Deus. O código é esse. Para você receber alguma coisa de Deus, você também tem que aprender a se doar para os outros. Jesus disse, ó, se o seu filho te pedir uma pedra, um pão, você vai dar pedra? Assim é Deus. Qualquer coisa que você pedir a Deus, Ele vai fazer mais do que o combinado. Ele vai te dar muito além daquilo que você pede ou pensa, que Ele é bom.
mas Ele quer saber se você é tão bom quanto Ele, ou pelo menos tenta imitá-lo. Nós não temos bondade nenhuma em nós, mas se nós deixarmos o Espírito Santo operar em nossas vidas, a gente consegue resplandecer a glória de Deus na terra. As pessoas conseguem ver Deus através de nós. Ora, quando você vê uma pessoa má praticando mal, é como se o diabo estivesse ali naquela pessoa, praticando aquela maldade. Então, quando você vê um filho de Deus praticando bem na terra, é Deus praticando bem através dele. Você não sabia disso, né? A terra é uma colônia do céu, e eu e você que somos filhos, somos representantes do reino. O apóstolo Paulo vai dizer nas cartas, nós somos embaixadores de Cristo. Pesquisa aí no Google aí qual é a função de um embaixador. O embaixador não advoga a sua própria causa. Ele não fala em defesa de si mesmo, ele fala em defesa do país a qual ele pertence. Ele só fala as coisas da lei do país a qual ele pertence, ele só fala das coisas pertinentes àquela nação que ele pertence. E você vai ver que o embaixador, um exemplo, o embaixador do Brasil nos Estados Unidos, aquela embaixada lá tem uma bandeira do Brasil fincada lá. E ali ele é protegido. O governo dos Estados Unidos protege ele ali, porque se arrumar treta com ele ali, arruma guerra com o Brasil aqui, você entende? Então, se você é um embaixador e alguém mexer com você, você é um embaixador do reino de Deus. Alguém vem arrumar uma treta com você, comprou uma briga com o rei Todo-Poderoso, entendeu? Então, quando você for pedir alguma coisa a Deus, lembre-se disso. O que você está fazendo pelo teu próximo? Você é uma pessoa justa? Lembra de ontem, a live de ontem? Buscai primeiro o reino e a sua justiça. Aí quando você entrar em oração e pedir, Deus abre o céu e manda para você. Por quê? Primeiro, na de ontem, você aprendeu a buscar o reino e a sua justiça. Na de hoje, você aprende que quando você orar, você não tem que ter treta nenhuma com teu irmão. Inclusive aprendemos isso ontem, ontem não, foi na live anterior de ontem, capítulo 5 de Mateus. Jesus disse que se você vir trazer a tua oferta no altar, e teu irmão, se eu lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra você, é para você voltar lá e se reconciliar primeiro, porque nem tua oferta Deus recebe. Isso nós estudamos no capítulo 5, né? Então aqui, ó, quer cumprir a lei de Deus? Quer cumprir a lei de Deus? Aqui está. Tudo o que vocês querem que os homens vos façam, faça você também aos homens. Porque esta é a lei e os profetas. Ou seja, tudo que os profetas pregaram e a lei que Moisés escreveu, está tudo aqui nesse versículo único aqui no Evangelho de Mateus. Faça aos outros aquilo que você gostaria que fosse feito a você. E não faça de jeito nenhum aquilo que você não gostaria que fizessem a você. Isso é o amor ao próximo, entendeu? É o segundo mandamento aqui. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, ama o teu próximo como a ti mesmo. Está aqui. Versículo 13. Agora ele vai falar o porquê que é apertado e estreito o caminho. Não é fácil não você praticar isso não. Está pensando que é fácil? Mas aqui ele fala aqui, ó. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Ora, aqui ele está ensinando para a gente orar, pedir a Deus, servir ao próximo, né? E ele fala aqui que essa porta é estreita, é difícil fazer isso. Mas é por aqui que a gente deve entrar. Porque ele fala que a porta larga, muitos entram por ela. Ora, quantas pessoas você vê que não ajuda o outro, vive metido em briga, em confusão, em treta, em desonestidade, e está sempre acontecendo coisas ruins na vida dessas pessoas. É porque elas não atentam para isso aqui. Jesus falou que essa é a porta larga, que leva muitos à perdição, muitos entram por ela.
A porta estreita é essa, de fazer a vontade de Deus, fazer a vontade do Pai, né? Fazer a vontade do Pai. Nós aprendemos isso na live de ontem também. Na oração do Pai Nosso, quando Jesus diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Então, quando a gente se coloca a fazer a vontade de Deus e não a nossa, a gente está nessa porta estreita aqui. A gente está aqui. Esse é o caminho que leva à vida, né? Aqui Jesus agora vai falar de falsos profetas. Tem muitos por aí, né? Versículo 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz fruto mau. Não pode a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Vamos dar uma parada aqui para a gente conversar sobre isso. O apóstolo Paulo vai falar em suas epístolas sobre o fruto do Espírito. Esse fruto do Espírito é um único fruto, porém você vai ver lá que ele tem 9 gomos. Deixa eu ver se eu abro aqui. Deixa eu ver, não, eu vou abrir aqui para falar certinho. Ó. Só um instante. O fruto do Espírito. Vamos ver. Aqui, Gálatas 5:22. Gálatas 5:22, a palavra vai dizer aqui, ó. Mas o fruto do Espírito é... Jesus falou que a gente vai identificar os falsos profetas pelo quê? Pelos frutos, não é isso? Gálatas 5:22 diz aqui o fruto do Espírito, qual que é? O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Quando uma pessoa tem todos esses gomos aqui, que aqui está dizendo que é um fruto só. O fruto do Espírito é, ou seja, é um fruto só. Não está dizendo que são vários frutos, não. Mas esse fruto tem 9 gomos, deixa eu ver. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Isso mesmo, são 9 total, né? Então, se uma pessoa não tem isso nela, ela tem que buscar. O Espírito Santo vai dar. Eu, por exemplo, tenho buscado muito, porque eu tenho muita falha no caráter. Vocês não têm ideia. Então, para mim não se enquadrar naquela qualidade de falso profeta, de estar falando de Deus, mas não vivendo o que Deus quer, eu tenho que estar sempre pedindo pela misericórdia de Deus o fruto do Espírito. E desenvolver em mim bondade, mansidão, fé, temperança, essas coisas todas que nós lemos ali em Gálatas 5:22, né? Porque se eu não tiver essas coisas em mim, não adianta nada eu falar de Deus. Eu posso até enganar você falando de Deus com eloquência, com conhecimento, com estudo, mas se eu não tiver aquilo mesmo no meu coração, que nós lemos agora em Gálatas 5:22, é balela. Jesus falou: acautelai-vos dos falsos profetas, eles vêm bonitinho, vestido como, né? Vestido como ovelha, dando uma de bonzinho, mas interiormente eles são lobos devoradores.
Vão arrancar tudo de você se você bobear. Fica esperto, fica ligado. Jesus falou que pelo fruto nós os conheceremos. Pelo fruto identificaremos se essa pessoa é de Deus ou é um falso profeta que está ali usando da fé alheia para se promover a si mesmo, né? Então acho que deu para você entender até aqui o que significa acautelar dos falsos profetas. Não é ter medo deles, é ter cautela, se proteger. Veja aqui como que Jesus fala aqui, ó. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se fora. Sai fora desse camarada, para de andar com ele. Você já viu que ele não tem esse fruto, que nós lemos lá em Gálatas 5:22. Por que você vai ficar ali? Ah, mas é um homem de Deus, está falando de Deus. Ei, o diabo também fala de Deus, velho. Vigia aí. O apóstolo Paulo vai falar na epístola que o Satanás se transfigura em anjo de luz. E a intenção dele é só enganar os filhos de Deus mesmo. Se você não tiver conhecimento, não buscar o Espírito Santo para te dar discernimento, vai ser enganado. Não só pelo diabo, como pelos falsos apóstolos, né? Que são apóstolos dele, não de Deus. Acauteláveis, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestido como ovelha, mas interiormente são lobo devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uva dos espinheiros. Jesus está falando, você consegue colher uva num pé de espinheiro? Você não vai tirar coisa boa desses caras, né? Você consegue colher figo dos abrolhos? É Jesus que está falando aqui, ensinando para a gente, né? Assim toda árvore boa, ela produz bons frutos. Toda árvore má produz frutos maus. O cara fala de Deus, mas por trás, vai ver as obras dele, cara. Vou nem ficar falando nada aqui que nós lemos logo no início, né? Não julgueis para que não seja julgado. Deixa o julgamento para Deus. E ele vai julgar. Nós vamos descer aqui mais abaixo, você vai ver como é que a treta para esses caras vai ser pesada. Nós vamos descer aqui mais abaixo. Então toda árvore boa dá maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta e lança fora. Lança fora. Você não precisa estar ali andando com isso. Portanto, pelos seus frutos conhecereis. Viu a importância do fruto? Porque tem muitos homens que estão pregando a palavra de Deus que tem dons. Mas Jesus não disse que é pelos dons que você vai conhecer ele. É pelo fruto. Aqui nós vamos ver agora o que acontece com dons. Versículo 22. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Viu? Nem todo que me diz Senhor, Senhor. Vocês tem um monte de gente falando aí, Senhor, Senhor, pregando e tudo, mas não faz a vontade de Deus. Então aqui, ó, Jesus está falando, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, esse vai entrar, né? 23, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, aqui ó, dom, profecia, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome nós fizemos maravilhas? Tudo dom, tá vendo? Tudo dom, nada de fruto aqui, tudo dom. Então lhes direi abertamente, diz o Senhor, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticas a iniquidade. Vamos parar aqui para a gente fazer uma conversa aqui sobre iniquidade. O que é iniquidade? Olha só. Existe impiedade. Aqui se classifica os ímpios, né? Impiedade. O que é impiedade? É a pessoa que não crê em Deus, não crê em Jesus Cristo. Ela é ruim mesmo, na essência dela. Ela é ímpia, ela é ruim. Se tiver que matar alguém, ela mata sangue frio. Se tiver que estuprar uma criança, se tiver que esquartejar alguém. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Ímpio. Não teme a Deus, não crê em Deus, não crê em Jesus. É uma pessoa impiedosa, não tem piedade. Esses são os ímpios, tá? Existem agora os pecadores comuns.
Quem são esses? Eu, você. Igual Adão. Eu pequei, eu vou fugir de Deus, vou me esconder. Esses somos nós, pecadores, tá bom? Eu não mais, tá? Mas eu já andei assim também, igual você, fugindo de Deus, porque pequei. Adão, quando pecou, ele fugiu, cara. Natural isso, você é um pecador natural, tá? Mas deixa eu te falar uma coisa, você é filho. Você é filho. No decorrer do estudo você vai entender tudo isso, tá bom? Então existe o ímpio, o pecador comum, somos todos nós, estamos engoblados. Existe os iníquos, que foi esse que nós acabamos de ler aqui agora, que Jesus vai falar naquele dia para eles, né? Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticas a iniquidade. Então eu vou ter que explicar para você agora o que é o iníquo. O que é o iníquo? Iníquo é aquele cara que ouviu a palavra de Deus, aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, começou a praticar as obras do reino e num determinado momento ele se ensoberbeceu, parou de ouvir o Senhor, parou de fazer a obra de Deus, faz as coisas do jeito dele e ainda diz que está fazendo a obra de Deus. Esses são iníquos. Eles não fazem mais a obra de Deus. Eles estão fazendo a sua própria obra na terra. O problema é que eles acham e acreditam que estão fazendo a obra de Deus. Por isso que não adianta você exortar esses, nem repreender, nem falar nada, que eles vão falar que você é que está por fora. Eles são os bambambam. A única pessoa que vai repreender eles, e aí não tem mais jeito, que vai ser no último dia, Jesus falando aqui, ó. Eles vão dizer para Jesus, mas nós profetizamos em teu nome, nós expulsamos demônios. Você viu que não tem nada a ver com ímpio, quem pratica impiedade, não tem nada a ver com você e eu, que somos pecadores comuns. Ele está falando de pessoas que trabalham, executam, ó, profetizamos em teu nome, são pessoas que profetizam. Expulsamos demônios, ó, pessoas que têm dom de expulsar demônio. Fizemos maravilha, olha só, operaram milagre, maravilha, tudo em nome de Deus. São os iníquos. Jesus vai falar, eu nunca conheci vocês, ou seja, o coração de vocês fecharam para mim. Nunca conheci, apartai-vos de mim, todos vós que praticas a iniquidade. Então, tem o ímpio, nós já vimos, o pecador comum, que é a pessoa que pecou, foge de Deus, e Deus está ali todo dia buscando ele. Vem cá, filho, eu quero ter comunhão com você, e tá a gente fugindo, porque a gente acha que Deus quer nos matar, até porque os iníquos pregam isso, né? Eles falam que nós vamos experimentar a ira de Deus, e Deus está cheio de amor, querendo te abraçar e falar, filho, eu já resolvi a treta do seu pecado, filho, eu enviei meu filho Jesus aí para morrer no seu lugar, para de fugir de mim, vem cá, eu só quero ter comunhão com você, você entende? E tal os iníquos falando iniquidade aí. Jesus uma certa vez disse aos escribas e fariseus, nós vamos ver isso no decorrer dos estudos, nós estamos estudando o Evangelho do Reino, né? Jesus disse assim para os religiosos da época do templo lá, ai de vós escribas e fariseus hipócritas, porque vocês não entram no reino do céu e nem deixam entrar aqueles que estão querendo entrar. Vocês fecham aos homens a entrada ao reino dos céus. Nem vocês entram e nem permite que eles que estão querendo entrar entrem. Eles ficam ali como um porteiro no meio, cobrando pedágio. Não deixa você entrar, nem eles entram, nem deixa você entrar. Mas como é que eu faço então? No livro do profeta Isaías está escrito assim, ó, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Se você buscar a Deus de todo o teu coração, você vai achar. Você vai encontrar. Sabe por quê? Quem se esconde de Deus e foge somos nós, pecadores. Ele não. Ele está sempre na nossa busca, sempre na nossa procura. Você está vendo isso aqui? Imagina que isso aqui seja a mão de Deus. Imagine que esse dedo aqui embaixo seja você. Deus nunca vai fazer isso aqui, ó. Somos nós que fazemos isso. E Ele deixa, sabe por quê? Ele nos ama. Ele não quer colocar você numa gaiola, numa prisão. Ele te chamou para a liberdade.
João 8, Evangelho de João, capítulo 8, vai dizer assim: ó, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Você é livre. Deus não vai te prender, te botar em uma gaiola e nada. Ele só quer ter comunhão com você. Todos os dias, se você buscar o reino, buscar conectar com Ele, buscar a justiça de Deus, você vai ver que você vai viver uma vida maravilhosa, abundante. Jesus diz assim em João 10:10, o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para dar vida e vida com abundância. Vida para você viver adoidado. Entende isso? Você consegue sentir o amor de Deus nessas palavras? Versículo 23, Jesus dizendo aos iníquos: então lhes direi abertamente, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, todos vós que praticas a iniquidade. 24, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, eu assemelhá-lo-ei, ou seja, eu vou compará-lo ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram ventos e combateram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Então, se você ouve a palavra de Deus e pratica, você está firmado na rocha. Você sabe que quando você edifica uma casa num terreno bom, né? Você cava as sapatas e você encontra um terreno rochoso, que pode dar o vendaval que der, essa casa não cai não. A nossa região aqui é uma região de areia, né? Então aqui, para construir uma casa bem segura, você tem que fazer uma boa fundação. Mas a pedra, a rocha que Jesus está falando nas Escrituras é Ele mesmo. Ele é a rocha. Se você edificar a casa sobre a rocha, que é Ele, nada te derruba. Mas se você edificar sobre a areia, ou seja, areia é outro fundamento, não é rocha. Se você edificar sua casa sobre a areia, a hora que vir as dificuldades da vida vai te tombar. Porque você não está firmado na rocha. Jesus, ele é considerado a rocha porque ele é a pedra principal, né? A Bíblia diz, ele é a pedra principal que os edificadores rejeitaram. Jesus é a rocha. Coloca a sua casa sobre a rocha. Busca o fruto, esquece esse negócio de dom. Se Deus quiser te dar algum dom, o dom é dele, não é seu, né? É para ajudar as pessoas, não é para você se vangloriar e se colocar na posição acima dos outros e falar, eu tenho dom disso e tenho dom daquilo. Não, o dom é para você ajudar as pessoas. Um exemplo, quem tem dom de curar, como eu gostaria, como eu pedi a Deus isso, o dom de curar pessoas. Porque uma coisa que me deixa muito triste assim é quando eu vejo uma pessoa enferma, vejo uma pessoa impossibilitada de andar na cadeira de roda. Deus sabe disso. Deus sabe disso. Ele sabe que isso arde no meu coração. Só que eu descobri que se eu pedisse dons ao Espírito Santo, o Espírito Santo me desse dons e eu me tornasse uma pessoa poderosa na terra, porque o poder é de Deus, mas o homem pode se ensoberbecer com ele. Eu poderia ir para o inferno com dom e tudo. Então, ao invés de buscar dons, eu apliquei no meu coração em desenvolver fruto. E o fruto está lá em Gálatas 5:22, como nós já lemos. Busque aquilo ali, ó, de dia e de noite. Busque aquilo ali. Se você tiver o fruto, é impossível que Deus vai rejeitar você. Mas você pode ter dons, igual nós vimos aqui, dom de curar, dom de profecia, dom de transportar um monte de um lugar para outro, até uma fé inabalável que transporta até um monte de um lugar para outro. Se você não tiver amor, o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 13, nada disso aproveita.
Nada disso aproveita. E por que não aproveita? Porque se a pessoa tem dom, mas ela não tem fruto, ela acaba se tornando uma iníqua. E o que Jesus vai falar para os iníquos? Apartai-vos de mim, vós que praticas a iniquidade. Então não adianta nada ter dom, fazer, acontecer. Eu sou um homem de Deus, eu tenho dom disso, dom daquele. Deus está só te olhando. Deus está só te observando. Eu tenho uma história que eu não sei se é verídica, eu ouvi, né? Então eu vou reproduzir aqui, não sei quem é o autor, não sei se é verídica, eu vou reproduzir. Tinha um certo pastor que ele estava assim no ato de adultério. Ele estava cometendo adultério e pregando o evangelho com eloquência e tal. E aí, teve um dia de um culto que Deus usou ele, cara, e paralíticos andaram, aconteceu um monte de coisa e tal. No final ele fez uma oração. Ele falou assim: Senhor, como que o Senhor me usou assim, de maneira poderosa? Paralíticos andaram, cegos enxergaram aqui hoje. Aconteceram milagres e prodígios. Eu estou no pecado, o Senhor sabe disso. Ele diz que eu ouvi uma voz só falando assim com ele, assim: com você eu acerto no juízo final. Mas as pessoas, elas precisavam de mim. E eu uso quem eu quero, a hora que eu quero, quando quero. Certa vez ele usou uma jumenta para falar com Balaão. Não se impressiona com dons, não. Busque o fruto do Espírito. Porque se você tiver o fruto, as pessoas vão ver Deus em você. E Deus vai se alegrar com você. Gálatas 5:22, um fruto e 9 gomos. Busque os 9, incansantemente, até você ser pleno do amor de Deus. Lembra o que nós lemos nesse mesmo capítulo? Tudo que você gostaria que os homens fizessem a você, faça você aos homens, porque esta é a lei e os profetas. Se você ama, você cumpriu toda a lei. Então o fim do mandamento é o amor. Quem ama não precisa de regra, de mandamento, de nada. Ela é livre. Livre para adorar, livre para amar, livre para fazer o bem. Ela não faz o bem porque ela quer ser aceita. Antes ela faz o bem porque ela já foi aceita. Ela não faz o bem porque ela quer ser salva. Antes ela é um salvo, por isso ela pratica a benevolência. Eu sou limitado, mas que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor ao seu coração. Aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nós possamos edificar nossa casa na rocha hoje. Para encerrar, versículo 28, e aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Aqui encerramos, né? Encerramos hoje o nosso estudo no capítulo de Mateus, capítulo 7. Amanhã, se Deus permitir, eu creio que Ele quer que a gente faça, nós vamos fazer o capítulo 8. E aí você já vai ver um Jesus tremendo. Você vai ver um Jesus diferente até do que você já ouviu. Porque muitas pessoas acabam ocultando o Jesus mesmo da Bíblia. Não sei por que motivo, mas ocultam, escondem Ele. Mas eu vou mostrar para você na íntegra quem é esse Jesus. Amanhã então estaremos aqui às 20 horas com a permissão de Deus. E nós vamos ver alguns feitos de Jesus já, né? Que aqui ele já começa o ministério, ele já começa a curar pessoas, ele vai fazer alguns milagres e nós vamos ver esse feito de Jesus. E você vai compreender comigo que é isso que ele quer que a gente faça, que a gente se posicione na terra
para fazer as mesmas obras que ele. Ele disse assim, ó, quem crê em mim fará as mesmas obras que eu, porque eu vou para o Pai. Mas quem crê em mim fará as mesmas obras e fará ainda maiores. Que obra maior do que essa, cara? Eu estou falando do Evangelho com você da minha casa e você assistindo da sua casa. Isso é uma obra maior do que a que Cristo fez, sabe por quê? Na época dele não tinha internet. Ele tinha que andar de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Você imagina se tivesse essa ferramenta que nós temos hoje, o que esses 12 apóstolos que Jesus treinou, eles tinham tocado terror na terra, cara. Cara, hoje a gente tem carro, a gente tem avião, a gente tem helicóptero, a gente tem internet, a gente tem tudo e a gente não fala de Deus. O que tá vendo? Ei, chegou o tempo de despertar. Chegou o tempo de você afiar a tua arma aí, ó, e usar todas as ferramentas que Deus colocou na tua mão e falar. Como ouvirão se não tem quem pregue? Márcio, você está falando bobagem, está cheio de igreja por aí, os pastores estão lá pregando. Pergunta o pecador se ele quer ir lá. O pecador natural, ele foge de Deus, cara. Síndrome do Adão. Adão pecou, deu no pé, começou a se esconder. Aí Deus veio na viração do dia, como de costume, ele fazia isso sempre. Ele veio na viração do dia chamando: Adão, Adão, onde estás? E Adão: Senhor, eu escutei sua voz no jardim, eu escondi-me, porque eu estou nu. Pecado. Aí Deus falou: quem disse para você que você está nu? Acaso comeu do fruto que eu lhe ordenei que não comesse, a árvore do conhecimento do bem e do mal? Aí vem Adão e faz aquilo que eu e você estamos cansados de fazer, né? Não assume a responsabilidade, não assume o erro, quer pôr a culpa nos outros. Adão falou: a mulher que tu me deste por esposa, ela me deu e eu comi. Mas que fanfarrão, né? Somos nós quando pecamos, né? Ao invés de a gente assumir a culpa, a gente quer pôr a culpa nos outros. Quantas pessoas você fala assim: vou fazer uma live hoje às 20 horas, cara, vamos falar do reino, esteja lá, e fala assim: ah, hoje não vai dar para mim não, eu vou trabalhar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Tá fugindo igual Adão, cara. Buscai primeiro o reino e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Aquilo que você está buscando vai ser acrescentado quando você buscar primeiro o reino e a justiça. E Deus criou o sétimo dia e falou: agora vamos descansar e desfrutar. O homem falou: eu não quero, eu quero trabalhar. E foi lá e pecou. E aí Deus falou: do suor do teu rosto comerás o teu pão. Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. O livre-arbítrio significa que você tem a escolha de amar a Deus ou não. Você é livre, pô. Você conhece um Deus mais amoroso do que esse? Que te fez livre e te dá o direito de você amar Ele ou não. Você que escolhe. Agora, se você amar Ele, como Ele fala, você vai desfrutar de tudo que Ele criou. Que Ele fala assim, ó: bem-estar, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Nós vamos ver isso ainda no Evangelho de Mateus, mais à frente. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, quando que vimos o Senhor nu? Ele vai falar assim, ó: vinde, benditos de meu Pai, possui o reino que está preparado desde a fundação do mundo, porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Presta atenção aqui no fazer o bem ao próximo. Eu tive fome, vocês me deram de comer. Eu tive nu, vocês me vestiram. Eu era estrangeiro, vocês me hospedaram. Eu estive doente, vocês foram me visitar. Eu estive preso e vocês foram me visitar. Aí os justos vão dizer assim: Senhor, quando que nós vimos o Senhor nu e vestimos o Senhor? Tivemos com fome, te demos de comer.
te vimos nu, te vestimos, ou preso, ou hospitalizado, fomos te visitar. Ele vai falar assim, ó, quando vocês fizerem a um desses meus pequeninos irmãos da terra, a mim vocês fizeram. Você entendeu que servir a Deus é servir ao próximo? Você entendeu agora? Tem gente que pensa que servir a Deus é frequentar a igreja, é frequentar templo. Deixa eu te falar uma coisa aqui, aquelas 2 horas de culto que você fica lá, aquilo é só o intervalo do jogo. O jogo mesmo acontece quando você acorda e sai para a tua vida, vai para o seu trabalho, vai para a escola, vai para o seu curso, vai para a sua quadra de esporte, vai para a academia. Ali é que o jogo acontece. Se você não dá um bom testemunho de filho ali, as pessoas vão saber quem você é ali, no seu dia a dia. No cumprimentar o seu vizinho, no abordar uma criança. Ali é que vai dizer quem é você. Não é em 2 horas de culto na igreja. 2 horas de culto na igreja é só o intervalo do jogo. Você jogou o primeiro tempo, agora foi para o intervalo, e quando você sair de lá, você joga o segundo tempo. É só o intervalo. Bom é que nós vamos à congregação, que tenhamos comunhão uns com os outros, mas isso não é o sentido da vida. O sentido da vida é você ter comunhão com o teu Criador, com aquele que te criou, e ter comunhão com os demais irmãos à sua volta. Servir. Nosso chamado é servir. Servir em amor. Ok? Posso ouvir um glória a Deus aí? Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram assistindo aqui ao vivo comigo, você que ainda vai assistir, você que assistiu, você que entrou e saiu, tem seus compromissos, você que vai assistir depois, muito obrigado, Deus te abençoe a tua casa, a paz de Deus esteja contigo, te envolva o amor de Deus e que você desenvolva o fruto. Pelos frutos conheceremos quem é de Deus e quem só aparenta ser. Tá bom? Beijo no seu coração, até amanhã. Capítulo 8 de Mateus amanhã. Tá bom? Deus abençoe. Fique em paz. Valeu.